A paz, irmãos. Espero encontrá-los todos bem. Meu nome é Alexandra e esse canal é para falar sobre a palavra do Senhor, refletir na mensagem bíblica, nas passagens que salvam a nossa vida, que salvam a nossa alma e que fortalecem o nosso espírito. Eu espero poder ajudá-los a refletir, a entender o Evangelho do Senhor Jesus de uma forma bem prática, de uma forma simples e de uma forma verdadeira e pura, para a gente ser transformado de glória em glória, como diz a palavra do Senhor Jesus. Se você está aqui, eu peço que você curte, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva. E vamos refletir hoje. O título do vídeo é Filho de Deus tem poder? O que vocês acham? O que vocês entendem sobre isso? Bom, a palavra de Deus no livro de João, no Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, responde a nossa questão. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Glória a Deus por isso, porque se nós estamos aqui hoje, não é pela nossa vontade, não é pelo nosso esforço, é única e exclusivamente pela graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Porque nós não temos o poder. A palavra de Deus diz que a fé é um dom e ela vem de Deus, não é dos homens. Então, para a gente crer no Senhor Jesus, é um dom que nós recebemos do Senhor. E por esse dom, por essa fé no Filho de Deus, o Senhor nos concede esse poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje podemos fazer como nos orienta o próprio Jesus Cristo, quando Ele nos ensina a orar, que Ele começa, Pai Nosso. Então hoje nós podemos falar, Pai Nosso que estais nos céus, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde, porque nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo que habitava em Cristo Jesus aqui na terra, hoje Ele habita em nós. E é esse o nosso grande poder, o poder de Deus que está dentro de nós. E eu quero refletir com vocês também sobre duas passagens, que foi Jesus Cristo que falou. A primeira delas está no contexto, está em Mateus 4. Eu vou ler o contexto para vocês, para a gente continuar a nossa reflexão. Antes da gente ler Mateus, eu quero só trazer uma observação para a gente pensar um pouquinho a respeito da palavra. Nesse contexto, Jesus tinha acabado de ser batizado, o próprio Espírito Santo de Deus tinha levado para o deserto e ele seria tentado pelo diabo. E aonde que entra a nossa vida espiritual nessa parte? Nesse momento, todas as vezes quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, lá em Mateus, em João, a gente entregou a nossa vida para o Senhor Jesus, nós cremos no Filho do Deus vivo e o Senhor nos transporta, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Espírito Santo vem habitar em nós e aí nós somos chamados filhos de Deus. E quando acontece essa transformação, visivelmente nós não percebemos nada na nossa vida. Mas espiritualmente acontece muita coisa, que a gente nem imagina que está acontecendo, mas o império está trabalhando, o império das trevas está trabalhando. E ele está vendo que no momento em que você é transportado, você sai das trevas e você vai para o reino do Filho do amor de Deus, ele não tem mais poder sobre a sua vida. E se você se permitir se libertar, se você buscar o Senhor Jesus, Ele vai te libertar. Porque Ele é a verdade, a palavra diz que buscareis a verdade e a verdade vos libertará. E aí o inimigo já não vai ter mais poder sobre nós. Mas até a gente ter essa maturidade espiritual, até a gente aprender a caminhar com Cristo Jesus, a gente entender como funciona o reino de Deus, a gente passa por situações e elas são corriqueiras na nossa vida. E muitas vezes nós erramos por não entender que quando nós somos filhos de Deus, como nós fomos transportados, saímos do império das trevas e vamos para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino de Deus, o inimigo já não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Nós precisamos acertar todas as nossas brechas. A palavra de Deus diz que a gente precisa confessar. Primeiro a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados.
todas as vezes que nós confessamos, o Senhor já perdoou tudo. Mas isso é manifestado no reino espiritual. Porque o momento que a gente reconhece, a gente tira da mão de Satanás e a gente entrega isso tudo para Jesus. E aí começa a nossa transformação. Só que visivelmente a gente não percebe, mas espiritualmente tem muita coisa acontecendo. E uma das primeiras coisas que acontece quando você se enxerga filho de Deus, começam as tribulações, as tentações, o inimigo começa a se levantar literalmente. E agora eu quero fazer essa leitura do capítulo de Mateus, capítulo 4, versículo do 3 ao 6. Aonde que o inimigo vai tentar pegar Jesus? E aí vocês vão entender. Para quem já conhece o versículo já sabe. Eu vou fazer a leitura. Então, Mateus capítulo 4, versículo do 3 ao 6, se vocês quiserem estar acompanhando. E é importante que vocês depois anotem essas referências bíblicas, pegue a Bíblia e vai na Bíblia, irmãos. O que é espiritual tem que ser discernido espiritual. Tem muitas pessoas que põem visões, põem reflexões, e às vezes a gente tem que conferir o que é espiritual com espiritual. Eu peço que vocês, se vocês tiverem oportunidade, que o Espírito Santo toque o coração de vocês e que vocês peguem a palavra de Deus e vai conferir na Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é Ele que nos ensina todas as coisas. E Jesus Cristo disse que é Ele que edifica a igreja dele. Então, se deixa ser edificado pelo Senhor Jesus, pelo autor e consumador da vida, que é Ele que nos ensina, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, Ele vai nos colocar no caminho, Ele é a verdade, então Ele só vai nos mostrar a verdade, e é Ele que vai nos dar a vida, pela palavra dEle. Então, ouça, reflita, mas vá buscar na Bíblia Sagrada, que é lá que está o nosso verdadeiro alimento, lá que está o nosso pão de todos os dias. Vou fazer a leitura, então. Começa no capítulo 4, como eu já disse, versículo 3. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui a gente está naquele contexto que o Senhor Jesus está fazendo o jejum no deserto dos 40 dias e 40 noites, e o diabo aparece para tentá-lo. Então aqui ele já fez a primeira, né? Jesus, porém, responde: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E aí Jesus continua e novamente o Senhor rebate com a palavra de Deus. E aí no final do versículo, o diabo se afasta do Senhor Jesus. Mas assim, foram 3 tentativas de convencer o Senhor Jesus. E dessas 3, 2, ele tocou no mesmo ponto. Se és filho de Deus. Por que será, irmãos, que o inimigo tenta nos jogar esses dardos inflamados? Duvidando da nossa paternidade, colocando em nós a dúvida do nosso Pai Salvador. Por que será? Será que isso incomoda o inimigo? O que nós podemos tirar isso como lição para a nossa vida? A gente pode entender, irmãos, que o que o inimigo quer é nos deixar abastados. Sabe por quê? Porque se você não tem a confiança no seu Pai que está no céu, você vira presa fácil e a sua mente fica vazia. E para ele trazer para você o espírito do medo, da dúvida, da angústia, é muito fácil, porque a nossa mente vai estar vagando e o inimigo ele trabalha muito na nossa mente. E aqui o que ele quis tentar fazer com o próprio Senhor Jesus é fazer com que o Senhor duvidasse, né? Que testasse se realmente ele era o Filho de Deus. E Jesus nos ensina a rebater com a própria palavra de Deus, porque o inimigo também conhece a palavra. E nós, será que nós conhecemos a palavra de Deus o suficiente para nós nos defendermos? Porque aqui o Senhor, lá no capítulo de Efésios, no verso do capítulo 6, da armadura de Deus, ele fala que a gente tem que usar a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. E aqui Jesus se defendeu com a espada do Espírito, usou a palavra de Deus. Ele nos ensina aqui que o tentador vem querer fazer com que a gente duvide que somos filhos de Deus. Porque no momento que você é filho de Deus, você é perdoado dos seus pecados. O inimigo já não tem mais poder sobre a sua vida. E aqui ele ensina que com a espada do Espírito, com a palavra do Senhor, ele vence o inimigo. Aí não para nisso. Continua a nossa reflexão. Eu vou lá no livro de João, no capítulo 10, quando Jesus está passeando pelo templo e ele encontra os judeus. E esses judeus começam a interpelar Jesus. Então é João, capítulo 10, eu vou ler do 33 ao 36, mas depois se vocês quiserem ler o capítulo todo, é importante. Então o contexto é, Jesus está passeando pelo templo e ele encontra alguns judeus. E esses judeus começam a questionar Jesus porque eles querem um motivo para apedrejar Jesus Cristo. Então responderam-lhe os judeus. Deixa eu ver que acho que eu pulei o versículo, calma aí. É 31. Perdão, não começa no 33, começa no 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses. Se ele chamou deuses aquele quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode mentir. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei: Sou filho de Deus. Então, novamente, Jesus, aqui no caso, não foi o próprio inimigo, foi os próprios judeus. Claro que a gente sabe que é direcionado pelo inimigo. Novamente ele quis falar do quê? Por ser filho de Deus, porque Jesus assumiu o filho de Deus. E aí o inimigo veio novamente para apedrejar Jesus, para querer destruir Jesus. Isso no plano espiritual, gente, tem muito peso. Porque se não tivesse, essas passagens não estariam aqui. E todas as vezes é sempre com o próprio Jesus. Então, a gente precisa pensar, será que nós já assumimos a nossa filiação em Cristo Jesus? Será que você se enxerga? Será que eu me enxergo como filha de Deus? Ou será que não? Ou será que isso é só uma leitura que eu faço? E às vezes acalma minha alma, às vezes acalma meu espírito. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos viver a palavra de Deus. A gente precisa praticar a palavra de Deus, senão nós somos nécios, né? Nós nos fazemos tolos. A gente precisa crer nessa palavra e viver essa palavra. Trazer o reino de Deus. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. E assim é conosco. Para a gente assumir a nossa paternidade. Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. No momento em que nós cremos que o Senhor é o Salvador, que Jesus Cristo é o nosso Redentor, nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós somos feitos filhos de Deus. E sim, o poder que nós recebemos é o poder do Espírito Santo de Deus. Aquele que habitava no Senhor Jesus veio morar em nós. E é por isso que o inimigo quer tirar de nós essa certeza, essa garantia que somos filhos de Deus. Então, esse é um dos presentes do Espírito Santo, da graça de Deus na nossa vida. É saber que nós somos filhos do Deus Altíssimo. E que o dia que Jesus voltar, o dia que ele descer do céu, que ele rasgar o céu e ele vir buscar sua noiva, que nesse dia a gente possa estar firme na palavra do Senhor, para subir com a igreja bendita do Senhor, a noiva pura, limpa, sem mácula. E a gente crendo que somos filhos de Deus. Não deixa, irmãos, o inimigo roubar isso de vocês. Porque é o momento em que ele nos rouba, tirando essa certeza do nosso coração, ele nos lança a dúvida, ele nos lança o medo, a angústia.
e com ela vem tantas doenças físicas, espirituais, emocionais, porque a nossa vida, ela fica sem sentido. Mas no momento em que nós internalizamos no nosso espírito e na nossa alma que nós somos filhos de Deus e que o inimigo não pode mais nos tocar, que nós temos que agora desenvolver a nossa salvação, buscar a nossa santificação, buscar conhecer a palavra de Deus, viver o evangelho de Deus, que Ele deixou pra gente nessa palavra. A nossa vida muda, a gente é transformados. Essa é a minha reflexão e eu quero deixá-las para vocês. Eu peço que vocês reflitam também e que vocês se assumam verdadeiramente. Eu sou Alexandra e eu sou filha de Deus, sou filha do Deus Altíssimo. E o Senhor me chamou para viver nesse tempo. E aqui Ele fala, Ele pede para os discípulos na grande comissão, ide anunciai a todos, a toda criatura, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de fazer discípulos. Então nós estamos aqui hoje como filhos de Deus para fazer discípulos. Ore, irmãos, ore pela sua família, ore pela sua casa. Se você é o único na sua casa que Deus levantou, pega essa bandeira que Ele te deu, pega esse comissionamento que Ele te deu e faça disso a razão da sua vida. Ore pela sua família, não desista do seu marido, de sua esposa, não desista dos seus filhos, dos seus pais. É uma luta grande. Não é fácil arrancar. A palavra de Deus diz que é a igreja que entra, né? O inferno não suporta a igreja. É a igreja que entra no inferno e arranca os filhos de Deus de lá. Então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo de Deus, o poder que Ele nos deu, que habita em nós, que nos fortaleça a orar, a buscar os nossos entes queridos que ainda estão no mundo e trazê-los para a presença do Senhor Jesus. Para que cada um se reconheça que nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. E nós precisamos identificar a nossa essência, né? Que é sermos filhos de Deus, a imagem e semelhança do Senhor Jesus. É essa a reflexão. Se fez sentido para vocês, eu peço que vocês curtem, compartilhem, se inscreva se não é inscrito e deixa seu comentário. É importante a gente ter essa troca, essa interação. Eu peço a Deus que os abençoe, os guarde e os livre de todo mal. Fiquem na paz de Jesus. Amém.